Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 16 e 17. Como consolidar a nossa fé? Partiram, pois, os 11 discípulos para a Galileia, para o monte onde Jesus lhe designara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Diga assim, duvidaram. Vamos dizer essa palavra bem forte, dúvida. É difícil a dúvida, né, gente? Como a dúvida nos breca, né? A lei de trânsito diz assim, na dúvida não ultrapasse. Não é assim? Porque nós aprendemos isso. Quando temos dúvida, nós não caminhamos. Quando nós temos dúvida, nós não damos passo, nós não vamos para lugar nenhum. Nós simplesmente nos estagnamos. Agora abre no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 23, a sua Bíblia. Romanos 14, versículo 23. Isso, Romanos 14, versículo 23 diz assim: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é? Tudo que não provém da fé é? Quem está entendendo isso, irmãos? A dúvida gera fé, gera pecado. Por quê? Porque ela tira a ação da fé. E eu gostaria de ministrar isso para nós essa noite. Nós entendemos que Deus, nessa palavra hoje, Ele quer nos levar a uma dimensão diferente. E essa dimensão, por que Deus nos deu fé? Porque para nós entrarmos numa dimensão de possuirmos, entrarmos numa dimensão na presença de Deus, de entrarmos numa dimensão de adorar, entrarmos numa dimensão de crer, é preciso fé. E se nós não tivermos fé, nós não damos passo nenhum, nós não fazemos nada. Tudo que nós fazemos é porque temos fé, seja na vida cotidiana, ou seja na vida espiritual, ministerial, empresarial. Tudo que você faz durante o dia, quando você faz, é porque você acredita que aquilo vai dar certo. E o que move você a fazer isso é a fé dentro de você. Mas nós muitas vezes achamos que não temos fé. Muitas vezes achamos que nós não temos fé para isso. E a Bíblia, ela ensina que a única forma, o único caminho para agradarmos o coração de Deus é pela fé. É quando acreditamos, quando cremos que é possível, que Deus nos capacita, que Deus possibilita, através da nossa fé, de nós crermos. Deus tem uma fé pronta, Deus tem uma fé estável, Deus tem uma fé, tremenda. Mas Ele pegou um pouquinho da fé dele e distribuiu para nós, para que nós pudéssemos crer como Ele crê, acreditarmos como Ele acredita. Por isso, quando nós temos dúvida, e esse texto aqui em Romanos diz, que quando temos dúvida nós pecamos, porque a dúvida duvida. Ela duvida do poder de Deus, ela duvida do que Deus pode fazer na sua família. A dúvida faz você duvidar do que a fé diz que vai fazer. Quando você está entendendo? Não é tão difícil assimilar a fé, irmãos. É que muitas vezes nós estamos numa praticidade, numa pragmática tão grande da dúvida, que a fé foi esquecida. E aí a gente acaba dizendo, ou eu não tenho fé, ou acaba dizendo, o irmão fulano de tal perdeu a fé. Quem já ouviu essa frase? Ah, irmão fulano de tal caiu da fé. Não sei se tem integral a fé ou altura, mas é a frase que as pessoas usam, caiu da fé. Na verdade, ele não caiu da fé. Na verdade, ele deixou de usar a fé. Na verdade, ele preferiu, usar a fé talvez para acreditar em outras coisas. Ele acreditou mais na proposta do mundo, ele acreditou mais na proposta, do diabo, numa proposta diferenciada do que na proposta de Deus. Queridos, e a Bíblia fala sobre isso. Ela nos ensina que para agradarmos o coração de Deus, se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos ter fé naquilo que Ele diz que é. Porque o que Deus diz é. Repita isso, o que Deus diz é. E nós não podemos duvidar. Se as promessas de Deus dizem, se Deus fala ao seu respeito, se Deus fala a respeito do seu casamento, se Deus fala a respeito da sua empresa, se Deus fala a respeito dos seus filhos, da sua família, da sua casa, então a fé, ela deve concordar com o que Deus diz. Nós não podemos duvidar do que Deus diz. Irmãos, eu gostaria que você saísse dessa reunião hoje, praticando a sua fé como nunca você praticou.
Talvez você entrou aqui com um monte de dúvidas em um monte, sabe, de lugares na sua vida. De situações que você já não acredita mais, e talvez de situações que parece que os seus olhos nunca mais verão um milagre naquilo acontecer. Mas eu gostaria que nessa noite, irmãos, o Espírito de Deus, o poder dessa palavra, abrisse o seu espírito para você ver o que Deus vai fazer ainda na sua vida. Deus ainda vai fazer muita coisa na sua vida. Sabe, Deus não começou e terminou. Deus ainda, sabe, vai fazer muita coisa. Irmãos, se Deus começou algo na sua vida, Deus ainda vai terminar. Deus não quer salvar só você, Deus quer salvar a sua descendência. Deus não quer te dar um salário, Deus quer te dar uma empresa, irmãos. Deus não quer te dar uma casa, Deus quer te dar várias. Sabe quem está entendendo isso, irmãos? A fé reage assim, irmãos, do poder. A fé, ela reage do poder da palavra de Deus. Então é aí onde muitas pessoas falham, onde muitas pessoas erram. Se nós quisermos crescer, se nós quisermos alargarmos, sabe, alargarmos a nossa tenda, se nós quisermos abençoar a nossa vida, o nosso casamento, se nós quisermos abençoarmos os nossos negócios, se você quiser abençoar a sua vida pessoal, uma coisa a Bíblia diz, irmãos, é preciso ter fé. Amém? A Bíblia diz que você é. A Bíblia diz que você é isso, a Bíblia diz que é, nós somos, amém, irmãos? Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Irmãos, a Bíblia diz que você é filho de Deus com poder. Amém, querido? A Bíblia diz que você é filho de Deus com poder e não tem nada que vai te segurar. Não tem nada, nenhuma porta que não se abrirá para você, querido. Se fechar, vai abrir, querido, em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus colocou você um condicionamento chamado fé, que abre a porta que você precisa. E a fé é um negócio interessante, irmão, porque onde você vai, a fé vai. Se você senta, a fé senta. Se você levanta, ela levanta. A fé vai aonde você vai, porque ela está dentro de você. Porque nós precisamos da fé, desde a hora que nós levantamos, a hora que dormimos e a hora que acordamos. Porque também, se não tiver fé, não acorda, meu filho. Fica lá morto o resto da vida. Se nós queremos crescer em alguma área da nossa vida, se você quer crescer em alguma área da sua vida, você precisa entender a fé. Você precisa entender por que Deus colocou isso dentro de você. E vamos já deixar claro aqui, queridos, uma coisa: todos temos fé, amém? Dá um toquinho nesse irmão, diga aleluia, irmão. Todo mundo aqui tem fé. Diz para ele: todo mundo tem fé. Querido, não desiste. Nós não vemos, não tem o texto da Bíblia que diz assim: olha, você tem fé e você não tem. A Bíblia diz que todos nós temos uma medida de fé. Quer dizer que todos temos. Alguma medida nós temos de fé. Quem está entendendo, irmãos? Para Deus, irmãos, não existe interesse numa obra que é feita por apenas recursos naturais. Deus não tem interesse somente nas coisas que são recursos naturais, irmãos. Deus não tem muito interesse na coisa que é feita só pela obra humana, só pelo poder natural, irmãos. Talvez pelo poder natural você já chegou muito longe. Talvez pelo poder natural você é um cara que trabalha muito, você é uma mulher que estuda muito. Pelo poder natural você já chegou longe em muitos lugares, querido. Mas entenda uma coisa, irmãos: Deus se agrada com tudo que é feito com fé. O que a palavra está dizendo aqui, que você pode ser um super-homem, a super-mulher, não importa. Se você tiver fé, para Deus você não é nada. Porque o que importa para Deus é se você levanta de manhã e antes de você começar a trabalhar, você diz: Deus, eu preciso do Senhor. Isso é fé. O que importa é se você levanta de manhã cedo e une os seus filhos, diga: Deus, eu preciso da sua fé para cobrir e guardar minha família aqui com o seu sangue, em nome de Jesus, de todo mal, todo acidente, todo roubo. Isso é fé. Deus não quer saber se você tem dinheiro para andar num carro lacrado, né? Num carro blindado. Deus não quer saber se você, sabe, se a tua casa tem um muro de 3,5 metros, sabe, joia, legal, irmãos. Mas Deus quer saber se você confia nele também. Se você não está transferindo isso. Porque quando nós transferimos a nossa confiança para as coisas naturais, e nós não confiamos mais nas coisas espirituais, nós saímos do condicionamento que Deus nos colocou, da fé e do poder. Nós precisamos entender isso, queridos. A verdade é imperativa. E ela tem
duas faces. É isso que a Bíblia está mostrando aqui com esses dois textos. Se com fé nós agradamos, com a incredulidade e dúvida, nós desagradamos. É isso que o texto está dizendo. O primeiro, tiveram fé e adoraram. O segundo, estavam incrédulos. Sabe, queridos, quando nós temos fé, quando tudo que nós fazemos por fé. Quando tudo que nós fazemos acreditando, confiando no Senhor, crendo na palavra de Deus, mesmo, irmãos, que não esteja na condição que você espera que esteja, mas entenda uma coisa, querido, Deus espera de você um posicionamento de homem e de mulher de fé. Olhem para mim, pode estar na condição que estiver a sua vida agora mesmo. Talvez você deixou alguém na sua casa, talvez você teve uma má notícia, talvez você teve, sabe, eu quero lembrar você daquele homem que veio até Jesus, no momento que teve aquela mulher ali, do fluxo de sangue, todo aquele tempo ali que Jesus parou, e houve aquela conversação com aquela mulher que tocou em Jesus, e ela foi curada. Ali houve fé, irmãos, mas a maior fé foi daquele homem, porque ele estava levando Jesus para curar sua filha que estava morrendo com uma enfermidade de morte, e quando Jesus chega no meio do caminho, era para Jesus, já estava indo rápido na casa dele, mas Jesus para no meio do caminho para ministrar fé e cura para aquela mulher. E alguém chega e diz, olha, não adianta mais. Escute isso. Não adianta mais, a menina morreu. Para de incomodar o mestre. E Jesus olha para aquele homem e diz assim, olha, fica tranquilo, ela não morreu. Diga assim, fé. Você recebeu uma notícia, mas você fala, não morreu. E você não vê nenhum momento aquele homem dizer, poxa, Jesus, fala sério, a gente estava aqui, o senhor ficou numa enrolação aqui com essa mulher, ela já foi curada, para que o senhor quer saber quem tocou, quem não tocou? Vamos sair correndo. O senhor ficou numa enrolação aqui, eu falei que era sério o negócio. Você não viu aquele homem falar nada. Não houve diálogo entre Jesus e aquele homem, mas alguém chegou e trouxe a má notícia. E Jesus fala assim, olha, fica em paz, fica tranquilo. Irmãos, quem tem fé gera fé. Amém? Quem tem fé gera fé. Anda com quem tem fé. Se você quer ser gerado, se você quer que mais fé seja gerada no seu espírito, comece a andar com quem crê. Pare de andar com quem tem dúvida. Pare de ouvir quem não acredita, quem não confia. O maior problema do ser humano são as notícias. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Já deve ter uns 2 meses que eu não assisto mais jornal. Nada contra quem quer assistir. Mas sinceramente, irmão, se tem uma coisa que está gerando incredulidade e tristeza no coração do povo do Brasil, é o tal do jornal. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. A má notícia chega, mas o que foi gerado no seu espírito? Com quem você está andando? Com quem você está abrindo o seu coração, os seus sonhos? Será que essas pessoas estão, sabe, gerando fé no seu espírito? Será que essas pessoas, ela olha para você e diz, cara, você vai conseguir, você vai conseguir, cara, Deus vai te ajudar, vamos orar? Ou será que a pessoa que você está andando, ela diz assim, rapaz, a coisa vai piorar. Eu já vi fulano e beltrano nessa mesma situação, e o cara hoje está lá trabalhando de empregado. Quem já ouviu essas conversas, né? Direto, sabe, direto vem os mensageiros do inferno trazer esses recados e tentar tirar de nós o posicionamento, aquilo que Deus colocou em nós lá atrás, quando a gente nasceu já com essa medida de fé. Essa é a verdade, queridos. Nós já temos. E aí quando chega esse mensageiro lá e diz assim, a menina morreu, não tem mais jeito, Jesus diz, fica tranquilo, meu amigo, morreu não. E Jesus chega lá na casa dele, está lá todo mundo chorando, uma gritaria, sabe, todo mundo desconsolado, porque a família era muito amada, a menina muito amada, e Jesus, a primeira coisa que ele faz é tentar gerar fé. Agora escute, irmãos, Jesus diz assim, olha, Jesus entrou na casa, a primeira coisa que ele diz assim, fica tranquilo, meu povo, faz cara de choro aí, todo mundo. Jesus fala assim, ó, fica em paz, rapaz, a menina não morreu, ela está só dormindo. Aí todo mundo, tá louco? De onde que apareceu esse homem? Será que não está vendo nosso sofrimento? E começaram a falar e murmurar, e falar e murmurar. Jesus vira para o pai da menina e diz assim, olha, tira todo mundo de dentro da casa. E o pai vai lá e fala, gente, fala o seguinte, sai todo mundo de dentro da casa. Deve ter sido uma dificuldade, né? Jesus chegou do nada,
libera uma palavra, o povo repudia a palavra e ainda tem que tirar o povo dentro de casa. Vai vendo a cena. E aí quando Jesus tira, Jesus faz o milagre e a menina ressuscita. Agora sabe o que é difícil, irmãos? Difícil é ter fé no meio da multidão que não crê. Difícil é ser crente de verdade no meio da multidão que não confia. Difícil é falar que você vai vender bem esse mês no meio de vendedor que não está vendendo nada. E foi por isso que Jesus, irmãos, ele foi tão repudiado quando ele disse assim: olha, a menina está dormindo. E ninguém acreditou. Jesus falou assim, ó, não tem como a fé agir no meio de quem não confia. Por isso que Jesus mandou todo mundo sair, porque ali ninguém confiava. O único, o pai da menina, que em nenhum momento falou nada, não teve uma palavra, sabe, contrário de dúvida, sempre ali confiando em Jesus. E Jesus vai lá e ressuscita a menina. Quem está me entendendo, irmãos? Nós precisamos criar ambientes de fé. Foi isso que Jesus fez. Nós precisamos criar ambiente de fé, irmãos. Nós precisamos sair do ambiente das pessoas que não creem. Precisamos sair desse ambiente das pessoas que não confiam. Precisamos sair desse ambiente que as pessoas estão jogando responsabilidade em cima de outros. E eu entendo o sistema sociopolítico, cultural. O Brasil está passando por um momento difícil. Mas eu quero te falar uma coisa, querido. Nós não somos movidos por Brasília. E nem aqui, irmãos, pela Assembleia aqui dos Deputados. Nós não, irmãos, dependemos de Brasília para nada. Nós não dependemos da Assembleia Legislativa para nada. Querido, eu quero falar uma coisa para você. O que nós precisamos não vem de Brasília. O que nós vem precisando, irmãos, ela vem gerado pela nossa fé. Se eu creio, eu vou conseguir. Por quê? Porque está escrito que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Não importa se você não vendeu, não importa se você não conseguiu, irmão, eu sou diferente. Eu tenho uma chave, eu tenho um negócio chamado fé. Fé abre porta. Fé abre portas. Diga, fé abre porta. Quem está precisando dessa chave aí, né? Fé abre, meu irmão. Está no vermelho, no da sexta-feira, no sábado fechou no vermelho, mas segunda-feira vai clarear em nome de Jesus. Tem que ter fé, meu irmão. Tem que ter fé. É assim que funciona o funcionamento da fé. É isso que Deus quer. Deus não quer que você confie na sua habilidade apenas, de homem, de mulher, mas Deus quer que você confie e acredite que Ele vai fazer. Que o seu casamento é abençoado por Ele. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha esposa, o senhor não conhece o meu marido. Não conheço. Deus também, sabe, irmãos, não precisa conhecer, mas Ele conhece. Mas eu quero te falar que Deus não depende do seu marido, da sua mulher. Deus depende de uma pessoa dentro dessa casa que comece a confiar, que comece a profetizar. Porque quando você, homem e mulher que está aqui, começar a falar fé dentro da sua casa, vai haver um mover de Deus. Escute o que Deus está falando nessa noite para você. No Vale dos Ossos Secos, Isaías 37, se não me engano, porque eu não marquei esse texto. Deus está me dando aqui esse texto. A Bíblia diz no versículo 8, que teve um diálogo com o profeta. Senhor, esses ossos, e Deus, olha, o que você acha? Você acha que eles podem sobreviver? Acha que pode voltar a viver esses ossos secos? E o profeta diz, tu que sabes, meu Senhor. É o Senhor que tem o poder, é o Senhor que tem a força, afinal de contas o Senhor é Deus. E Deus disse, então se eu tenho o poder e a força, você profetiza. Diga, essa é a minha parte. Diga para quem está ao seu lado, essa é a sua parte. Amém, irmãos? Abrir a boca com palavra profética. Diga, eu creio, porque a Bíblia diz que eu creio. Diga, eu tenho, porque a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu sou, porque a Bíblia diz que eu sou. Quem está entendendo isso? São posicionamentos. E o profeta, irmãos, entendeu quando Deus disse a ele, profetiza então. E ele foi no meio daquele vale lá, ele começou a profetizar. No versículo 8, quando ele começou a profetizar, eu não aceito esses ossos secos, eu não aceito, eu profetizo vida, eu profetizo vida, eu profetizo vida. Diz a Bíblia que quando ele começou a profetizar, começou a ouvir ruídos, barulhos, os ossos
ossos se ajuntando novamente. Irmãos, você vai voltar a ouvir ruídos na sua casa. Você vai começar a ouvir barulho na sua empresa, na sua família. Os ossos vão se ajuntar novamente em nome de Jesus. Mas Deus precisa de um profeta. Cadê os profetas dessa casa? Deus precisa de um profeta. Deus precisa de um profeta que tenha poder nas suas palavras, de um profeta que tenha poder, sabe, irmãos, não é autoridade com força, com braço de ferro, é uma autoridade no mundo espiritual, uma autoridade com a chave da fé que abre portas no mundo espiritual. Quem está me entendendo, irmãos? Diga: amanhã é diferente. Amém? Quantos profetas amanhã vão profetizar? Sabe, é isso, querido. Quando nós agradamos a Deus, nós estamos respaldados, irmãos. Quando nós agradamos a Deus, estamos respaldados. A palavra nos respalda e nos garante total vitória em todas as áreas. Afinal de contas, a Bíblia diz que em todas as coisas vós sois mais do que vencedores. Eu demorei muito para entender o que é ser mais do que vencedor. É difícil. Mas ser mais vencedor não é difícil. É o Mateus e a Carol trabalham os dois. No final do mês, o Mateus chega lá com o checão dele do salário. Ei, amor, aqui ó, vou poder comprar aquele negócio, aquela moto, sei lá. E de repente a Carol passa a mão no cheque dele. Quem é mais vencedor dos dois? Quem é mais que vencedor dos dois? Ela. Que é o lindo que trabalhou. Quem está me entendendo, irmãos? É isso que a Bíblia diz, ser mais do que vencedor. Já foi conquistado para você. Já foi dado para você. Você precisa estender as mãos e pegar isso. E a fé faz com que você estenda as mãos e pegue esse milagre para você. Vocês estão entendendo isso, queridos? Esse posicionamento. Quando nós desagradamos a Deus, irmãos, nós estamos respaldados pela incredulidade. Quando desagradamos a Deus, o que nos respalda é a incredulidade. Não conseguimos confiar, não conseguimos crer. Pode vir aqui na hora da oferta, dar uma palavra. Pode vir aqui na hora do louvor, dar uma palavra. Se você está respaldado pela incredulidade, aquilo não vai entrar no seu espírito, aquilo não vai entrar no seu coração, porque a incredulidade diz mentira, não vai dar certo, não mentira. Mas quando você pratica a fé e você começa a dizer sim, vai dar certo, vai abrir, em nome de Jesus eu creio, a palavra me garante certeza da vitória, então você é respaldado por essa fé. Nós precisamos escolher. São dois fatores. Quem está entendendo, irmãos? Existem muitas coisas que Deus quer entregar em nossas mãos. Existem muitos milagres que Deus quer entregar na sua mão. Sabe, querido? Mas a nossa falta de fé tem desagradado ao nosso rei. A nossa falta de fé tem desagradado a Deus. E muitas vezes temos vivido, irmãos, levantado e vivido como se Deus, sabe, não existisse. Estamos levando a nossa vida particular, a nossa vida pessoal, a nossa vida espiritual, como se Deus nem existisse, sabe, irmãos? E isso é um erro, isso é um fator importante na vida das pessoas, porque quando você anda do jeito que você é, você vai viver do jeito que você quer viver, mas quando você anda do jeito que Deus quer que você vive, você vai viver do jeito que Deus é. Quem está entendendo, gente? Sabe, é um posicionamento. Romanos, é isso que ele está falando. Tudo que provém da fé é bênção, mas aquilo, irmãos, que não provém da fé é pecado. Se alguma coisa você está fazendo e isso não provém da fé, você está pecando também. Pecado não é só matar, roubar, prostituir. Pecado não é só furar o sinaleiro vermelho, dar uma facada no irmão. Não, irmãos, pecado também é tudo aquilo, irmãos, que não provém da fé, diz Romanos, capítulo 14, versículo 23. E é por causa disso, irmãos, que muitas vezes nós estamos bloqueados e nada acontece na nossa vida. É por isso que muitas vezes as coisas não abrem, não vêm. A coisa não vai, está emperrada, porque nós, sabe, estamos parados nisso. Você não pode pensar assim, não é só desagrado. Você tem que pensar assim, que é pecado. O pecado traz um bloqueio. A incredulidade traz um bloqueio. E se alguém quer ser
uma residência de Deus, se alguém quer carregar essa unção, se alguém quer carregar essa presença de Deus, sabe, a Bíblia diz que nós precisamos entrar nesse entendimento de que eu preciso consolidar, fortalecer a minha fé. A fé tem que ser fortalecida. Quantos estão entendendo isso, irmão? Quantos entendem isso? Como é que eu faço para consolidar? Como é que eu faço para fortalecer a minha fé? Então eu vou colocar aqui duas considerações que eu acho tremendas para a gente encerrar essa palavra. Se você quer fortalecer a sua fé, a primeira coisa que você precisa aprender e nunca mais parar de fazer é confessar a palavra. Anote isso aí. Confessar a palavra é importante. Sabe, querido, um líder, um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe, ele não pode emprestar a boca dele para o diabo. Tem que parar de emprestar a boca para o diabo. Tem que parar de falar aquilo que o diabo quer que você fale. Tem que parar de dizer aquilo que Satanás quer que você diga. Esse tempo atrás fomos fazer um aconselhamento e a palavra mais usada foi separação. 2, 3 minutos de separar. 2, 3 minutos de separar. 2, 3 minutos de separar. Falei, gente, vou falar uma coisa para vocês aqui. Nós estamos aqui umas 2h30 aqui. A gente queria falar um negocinho aí, senão não vai dar certo aqui a consolidação aqui. Primeiro, a palavra separar não tem na Bíblia. Aliás, tem uma. Ele diz que o que Deus uniu, o homem não separe. Agora, uma palavra que diz que você pode separar, não tem. Quem está dizendo isso é o diabo. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a confessar a palavra. O que Deus diz. O que a palavra de Deus diz. É isso. Nós temos que parar de emprestar nossa boca, irmãos, e falarmos aquilo que o diabo quer que você fale. A Bíblia diz que você pode, mas você vive dizendo não posso. Está parecendo galinha de Angola, estou fraco. Não é? Sabe, irmãos? E é exatamente isso, irmão, que o diabo quer ouvir. Porque Satanás sabe que quando você diz o que ele diz, você está abortando, você está eliminando a palavra de fé no seu espírito. Satanás sabe que se ele conseguir fazer você olhar essa situação que você está vivendo com outros olhos, ele vai abortar a fé, ele vai arrancar a fé do seu espírito e vai fazer com que você desista do poder de Deus, você desista da palavra de Deus, você desista de estar debaixo da cobertura de Deus. E é aí, irmãos, que as pessoas vão cair, vão ser destruídas. E é aí que a Bíblia diz, irmãos, que a casa fica vazia e 7 demônios mais voltam e a destruição será maior. Eu poderia falar da casa vazia aqui pelo menos 1 hora para vocês, sem Bíblia. Dos acontecimentos de casa vazia. Como Satanás consegue esvaziar a nossa casa. Como Satanás consegue tirar o que é de Deus de dentro de nós. Como Satanás consegue eliminar, irmãos, o que tem de Deus no nosso espírito. Mas tudo isso começa quando nós damos invasão, quando nós abrimos, quando nós paramos de confessar a palavra de Deus, quando nós paramos de dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e ainda que eu ande pelo vale escuro como a sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o seu cajado me consola. Prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Quando a gente para de confessar a palavra, textos como esse, irmãos, quando a gente para de confessar a palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Quando nós paramos de confessar a palavra do que Deus diz, então nós vamos começar a dar lugar, a nossa boca vai começar a falar o que o diabo quer falar. E aí, na primeira discussão, no primeiro fervo, no primeiro esquentamento de cabeça, irmãos, Satanás entra com tudo e já libera palavras de destruição, acaba com tudo. E aí, irmãos, o perigo é uma pessoa com autoridade sobre a outra que abre uma palavra de maldição, porque maldição não instala sem causa, mas a maldição, quando ela tem causa, quando ela tem legalidade, ela se instala. É isso que a Bíblia diz. Nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos, o que nós ouvimos, com quem nós estamos andando. Nós estamos entendendo, irmãos? Precisamos tomar cuidado, irmãos. Escute o que eu vou te falar.
Quando você ouve a multidão, você perde a fé. Irmãos, quase 3 milhões de pessoas estavam no deserto. Deus estava alimentando aquelas pessoas. Houve um período do meu ministério que eu gastei pelo menos uns 6 meses, sabe, querendo entender a nuvem, sabe, irmãos, e a coluna de fogo. E eu ligava para alguns amigos, eu queria entender. Eu queria, sabe, eu estudei sobre aquilo. O simbolismo, e, sabe, simbolizava tantas coisas. Mas no fim você acaba descobrindo, porque a teologia é isso, né? Você descobre que a nuvem era nuvem mesmo, e a coluna era de fogo mesmo. E tinha um processo, né? Clarear, esquentar, refrescar. Cada coisa tinha um... Mas sabe o que é interessante, irmãos? Que no meio do deserto, 3 milhões de pessoas viram o milagre de Deus todo dia. Todo dia eles viam o milagre de Deus. Dá glória a Deus, gente. Eles acordavam, não plantavam, não furavam, sabe, nada. Mas eles tinham comida, codorna e água potável que saía da rocha. Já pensou, irmãos? As roupas cresciam no corpo, os chinelos cresciam nos pés. Já pensou? Ninguém ia comprar mais roupa. Não é mesmo? Agora escute o que eu quero te falar. O problema de ouvir a multidão e parar o processo de confessar a palavra de Deus é perigoso. Porque eles estavam dentro do milagre, participando de um milagre, irmãos. E se inteirando de um milagre, vendo o milagre com os seus olhos, comendo do milagre. Mas um minuto que entrou lá um filho do diabo, um minuto que entrou lá um descrente, e Moisés subiu para falar com Deus, demorou muito para descer, sabe, irmãos, lá embaixo, irmãos, sabe, Arão começou a ouvir a multidão e também entrou, irmãos, entrou pela dúvida, e quando entrou pela dúvida, eu quero falar uma coisa para você, irmãos, quando você começar a ouvir a multidão e parar de confessar a palavra de Deus, você vai criar um bezerro de ouro para você. Eles pararam de crer. Eles pararam de crer quando pararam de confessar. Quando você começa a confessar o que o diabo quer, quando você fala o que o diabo quer, quando você, sabe, permite Satanás usar sua boca para falar, sabe, coisas que Deus não diz, coisas que Deus não fala, escute uma coisa, você está liberando palavras, e essas palavras vai levar você a um nível de incredulidade, e quando você entra no nível de incredulidade, você poderá criar um bezerro de ouro. Sabe o que quer dizer isso? Você vai criar uma idolatria, em que você vai dizer, não adianta, não vai dar certo, eu já fui crente, eu já fui na igreja, eu já fui na célula. Tem gente que está nesse condicionamento, porque já criou um bezerro de ouro. Pare de ouvir a multidão. Amém? Amém, gente? Eu profetizo em nome de Jesus. Pare de ouvir as multidões. Pare de ouvir quem não crê. Pare de ouvir quem não confessa a palavra. Passe a confessar a palavra. Passe a entender, irmãos. Porque a vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, deve ser dedicada a construir algo de Deus dentro do seu espírito. Não permita que nada destrua o que Deus está construindo. Quando você recebe essa palavra, através da palavra, da confissão da palavra, irmãos, haverá uma construção de um prédio tremendo dentro de você. Paulo disse assim que nós temos que edificar a nossa fé. Sabe, nós temos que construir a nossa fé. Como fazemos isso? Confessando ela, falando, eu creio, eu acredito, não importa. Paulo chegou ao ponto de dizer assim, olha, se vocês começarem a olhar, se vocês começarem a ficar vendo só o que os olhos de vocês estão vendo, e começar a falar o que os olhos estão vendo, não vai haver nada de novo. Mas se vocês começarem, sabe, a confessar o que os seus olhos não estão vendo, vai haver algo de novo. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se, e as coisas que não, que você espera, é o que você não está vendo. Porque o que você está vendo já chegou. Você não precisa de fé para isso. Quem está me entendendo, irmãos? Mas o que você não está vendo, você precisa de fé. Você tem que andar nessa fé. É isso que Hebreus está dizendo. Sabe, querido, uma palavra, apenas uma palavra pode mudar todo o processo da sua vida. Uma palavra que você vai mudar no seu casamento, uma palavra que você vai mudar com a sua esposa, uma palavra que você vai mudar com o seu filho, uma palavra que você vai mudar com o seu marido, na sua casa, pode mudar todo o processo, tudo que está acontecendo, pode mudar agora mesmo, se você decidir mudar o processo daquilo que você está ouvindo. Ouça a palavra de Deus, fale o que Deus diz. Tem uma canção
antiga que diz assim, nós já até cantávamos ela, diz assim: a minha vida é do mestre, o meu coração é do meu mestre. Quem já ouviu essa canção? O meu caminho é do meu mestre. Não é nosso, irmãos, é de Deus. Tudo é de Deus. Deus te emprestou, você é mordomo, você está administrando o que Deus te deu. Não fica se achando, não, você precisa de fé para isso. Você precisa profetizar isso. Então cada um de nós, irmãos, precisamos conquistar. A nossa esperança, ela deve ser confessada, falada, mas em Deus. Tudo que eu preciso vem de Deus. Tudo que eu tenho vem de Deus. Você pode dizer isso, querido? Amém? Tudo que eu sou veio de Deus. Tudo que eu vou alcançar nessa semana vai vir de Deus. Amém, irmãos? Mas eu quero voltar a dizer para você e repetir, querido: não compartilhe o seu sonho, não compartilhe a sua fé com quem duvida, com quem não crê na palavra de Deus, que não crê no Deus que você crê. Tome cuidado quando a Bíblia diz assim, lá em Salmo capítulo 1, que bem-aventurado é quem não anda segundo o conselho de ímpio e não se assenta na roda dos escarnecedores. Não está dizendo que os ímpios são uns desgraçados, são os amaldiçoados, não é isso. Ele está dizendo: tome cuidado, porque se você sentar nesse lugar, você começar a ouvir e a sua fé desfalecer, você será como eles. Você não vai confiar, você não vai crer e você vai começar a brincar com as coisas de Deus. Quem está me entendendo, irmãos? Eu não estou mandando ninguém se afastar dos seus amigos. Eu estou dizendo para você que você precisa estar perto, mas você precisa ter uma demonstração de fé. A Bíblia diz assim, irmãos: você não pode concordar com o curso desse mundo, mas você pode transformar ele com a renovação da sua mente. O Espírito de Deus está renovando a sua mente e te dando um entendimento aqui de fé. Amém? Amanhã você vai encontrar sua amiga, ela vai falar: como é que está a sua casa? Uma bênção, Deus está transformando, Deus está fazendo. Não importa se não é assim, mas a sua fé diz que é. E se a fé diz que é, meu irmão. Quem está me entendendo, querido? São esses posicionamentos que Deus espera do seu povo. Esse é o posicionamento que Deus espera de um marido. Esse é o posicionamento que Deus espera de um filho, de uma esposa. Que ele compartilhe uma palavra, sabe, irmãos, confessada, mas uma palavra de vitória. Nós precisamos voltar a orar confessando a palavra de Deus. Precisamos voltar, irmãos, a confessarmos a palavra de Deus, ler a palavra de Deus nas nossas orações, abrir a Bíblia e começar a falar alto aquilo que Deus está falando conosco, porque a palavra profética, irmãos, traz a vitória. A Bíblia diz assim, irmãos: não havendo profecia, o povo se corrompe. Escute, a Bíblia diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Não é a profecia de um profeta se levantar lá, também, irmãos, mas eu quero dizer que o profeta dessa geração é você. Eu sou um profeta, você é uma profeta, todos nós podemos profetizar. A Bíblia nos garante total vitória nisso, querido. A palavra profética tem que sair da nossa boca e ela tem que ser falada, ministrada diante desse filho doente, diante desse marido problemático, dessa esposa, diante dessa empresa, dessa situação. Querido, levante uma voz profética, como um profeta no meio do vale. Você vai declarar e você vai falar em nome de Jesus o milagre. Enquanto não houver vida sobre essa situação, você não para de profetizar. Quem está me entendendo, irmãos? Tome cuidado com quem você compartilha os seus alvos. Tome cuidado com quem você compartilha os seus alvos. Muitas vezes nós queremos contar algo para alguém e vamos lá com o coração cheio de alegria e falamos e dizemos e de repente aquela pessoa vê: já vi essa história, hein? Não é assim? Esse casamento não vai acabar bem, hein? O diabo já manda lá aquele recado: não incomoda mais Jesus não, que a menina morreu. Mas Jesus disse: não, ela não morreu não. Nós precisamos confiar no que Jesus diz. Amém? Diga o que Deus diz. Sabe, irmãos, Deus está querendo que a nossa geração saiba falar. O que Deus está querendo esses dias é que a nossa geração saiba falar. O que Deus está querendo esses dias é que a nossa geração saiba aonde falar. Não adianta você chegar lá no ônibus lá e começar a gritar fé lá no ônibus, não é isso. Você precisa falar, comece por você. Comece por você. Vamos tomar cuidado, aonde nós vamos falar. Para quem nós vamos falar de fé.
Precisamos tomar cuidado. Agora, precisamos falar. Quantos concordam com isso, irmãos? A nossa boca precisa começar a confessar mais fé, irmãos. E menos, sabe, desesperança, menos dúvida. Amém? Diz para quem está ao seu lado, menos, irmão, menos dúvida. Amém, irmãos? Diga mais fé, mais fé. Amém, gente? Eu quero encerrar essa primeira parte aqui, vou para a segunda para encerrar essa palavra em 10 minutos. Mas eu quero dizer que lá no livro de Hebreus, eu queria que colocasse ali capítulo 10, versículo 23, rapidinho. Se você quer confessar a palavra, se você quer andar confessando o que Deus diz, leia a Bíblia. Esses dias alguém perguntou para mim, pastor fulano de tal quer começar a ler a Bíblia, aonde que ele começa? Eu falei, comece por Provérbios, não tem livro melhor. Leia o livro de Provérbios. Irmãos, leia o livro de Provérbios. Eu já li, já escrevi, leia. Leia e releia o livro de Provérbios. Aquilo ali tem tudo que você precisa. É maravilhoso. Sabe, Hebreus diz assim, 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança. Que o que, irmãos? Ou confessamos ou professamos. Pois aquele que prometeu é... Ele está dizendo assim, continue falando que vai dar certo, porque Deus disse, e o que Deus diz, não é isso? O que Deus diz é, continue confessando, continue falando, não pare, mesmo que você ainda não viu o milagre, não pare, continue confessando sobre os seus filhos, continue confessando sobre a sua casa. Pastor, não estou vendo mudança, mas os seus olhos não precisam ver, porque as coisas não começam aqui no natural, as coisas começam no espiritual. A primeira guerra que você vai ganhar, irmãos, é no mundo espiritual. E quando você começa a confessar, quando você começa a confessar, irmãos, vai vir. Amém, queridos? Eu estou terminando de ler um livro agora que fala sobre os grandes homens de oração da Bíblia, e fala sobre Isaías. E fala que muitas vezes nós perdemos porque não somos como Isaías. Sabe, irmãos, quando a gente começa a orar, o inferno se levanta, sabe, fica alvoroçado, porque sabe que quando você começa a orar, irmãos, você começa a entrar numa dimensão diferenciada. E você começa a entrar num caminho de vitória quando você começa a orar. E Daniel começou a orar 21 dias. Agora escute, queridos, nós precisamos entender, não podemos reter, irmãos, a confissão. Não retenha a confissão. Fale o que Deus diz. Isso basta. Quantos estão entendendo isso? Segundo, se você quer viver uma vida de fé, você precisa então viver pela fé. Viver pela fé. Você não pode retroceder aquilo que você confessou. Está confessando? Não retroceda. Está confessando? Não volte atrás. Avance. Sempre avance mais, sempre confesse mais. Quem está me entendendo, irmãos? Quando você retrocede, você nega a fé. Quando você retrocede, você está negando a sua fé. Mas, irmãos, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E diz que se ele recuar na fé, se ele parar de crer, se ele colocar dúvida na sua boca, irmãos, então a Bíblia diz, irmãos, que Deus não tem prazer nisso. A alma não tem prazer nisso. É isso que a Bíblia diz, irmão. A minha alma não tem prazer na pessoa que não vive pela fé, que não vive da fé. Está sempre confiando na força do seu braço. Escute, a força do seu braço pode falhar, mas Deus não falha. Irmãos, quem é mais forte que o braço de Deus? Me fala. Se você está orando na força de Deus, no poder de Deus, quem pode? Ninguém. Quantos estão entendendo, irmãos? Amém, irmãos? E por último, e encerrando, eu quero dizer para você, você precisa ouvir a palavra de Deus. Ouvir mais a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar, irmãos. E se você é alguém que quer consolidar a sua fé, irmão, você precisa alimentar-se da palavra de Deus. Se você ficar cheio de Facebook, você vai estar bom de Facebook, mas de fé você vai estar ruim. Se você se alimentar somente de estudos, que não é errado, você tem que estudar, mas você vai estar bom para isso, mas você, tem que balancear. Isso que a Bíblia está dizendo. Quem está me entendendo, irmãos?
tem que balancear. Tem que ter tempo para tudo. Tem que ter tempo para a palavra, se encher da palavra de Deus. Comer da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é algo ungido, amém, irmãos? As palavras de Deus são ungidas. E aquilo que você lê, aquilo que você confessa, aquilo traz vitória na sua vida. E eu quero encerrar dizendo que Satanás se utiliza de palavras. Sabe, é isso. Satanás se utiliza de palavras faladas no momento de raiva. Satanás se utiliza de ouvidos que são, sabe, que param para ouvir no momento de raiva. No momento de bobagens, que você não deveria falar e você falou. Os ouvidos, os olhos, a boca, sabe, eles precisam ser usados em benefício da fé, irmão. Para que a fé seja gerada no nosso espírito com muito mais força. Quem está entendendo, irmãos? Precisamos ter nossos ouvidos comprometidos com a palavra de Deus. Para que a unção seja clara em nós. Quem está entendendo, irmãos? Que o Senhor possa nos abençoar. Amém, queridos? Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos viver a fé. De verdade. Que essa semana seja uma semana diferenciada. Que os seus ouvidos possam ouvir o que Deus diz. Que os seus olhos possam ver o milagre, irmãos. Sabe, que a sua boca possa confessar milagre e não derrota. Viva a semana diferente. Viva uma semana diferente em nome de Jesus. No seu casamento, no seu setor de trabalho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Baixe a sua cabeça, eu quero orar com você.